Você sabe como é que anda a saúde do seu rim? Você sabe quais são os exames necessários para avaliar se o seu rim está funcionando bem? Fica com a gente que esse é o tema da nossa entrevista de hoje aqui no Guia Viver Bem. E para falar sobre rim, nós convidamos a doutora Caliane Cabral, nefrologista, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Bem-vinda, doutora Caliane. Obrigada pela sua disponibilidade para a gente falar sobre esse órgão que é tão importante, né, para a nossa saúde. Exatamente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre o Dia Mundial do Rim e sobre a saúde renal. Então, doutora Caliane, vamos começar falando sobre a função do rim? Qual é a importância do rim para a nossa saúde? Nossa, eu sou suspeita, né? Mas o rim, para mim, é um órgão super vital, né? Sim, é um órgão que todos os outros órgãos se interligam com ele, entendeu? Então, assim, você precisa ter um rim funcionando bem para você estar bem, para ter pressão controlada, para ter a parte de volume controlado, os eletrólitos. Então, o rim é um órgão super vital. E que, às vezes, é muito esquecido, infelizmente. A gente falando, né, em check-up do rim. As pessoas não têm esse hábito de Não, buscar esse check-up do rim. Quais infelizmente. são os exames? O que é que faz parte desse check-up? Fora a avaliação clínica, né, do nefrologista, de investigar as comorbidades, diabetes, hipertensão, uso inflamatório, os exames laboratoriais, vamos dizer assim, principais, são o exame da creatinina e o sumário de urina, que são exames super acessíveis, baratos, e com eles hoje a gente já consegue dizer muita coisa. Vamos falar sobre esse Dia Mundial do Rim. Qual o objetivo dessa campanha e Sim. qual é a principal meta de vocês com essa campanha? O Dia Mundial do Rim, não sei se você sabe, já é uma campanha já antiga, tem 18 anos, o Dia Mundial do Rim está chegando na maioridade. É uma campanha que ela está presente em mais de 150 países, então é uma coisa realmente bem disseminada em todo o mundo. E a ideia é tentar justamente alertar a população para prestar atenção à saúde renal. A gente conseguir fazer prevenção de doença renal, conseguir fazer diagnóstico precoce, evitar aquela coisa de o paciente chegar para a gente já em falência renal, necessitando de hemodiálise. Então, a intenção é fazer toda essa conscientização na população e também na parte dos governantes, sistema de saúde, a gente pedir para esse pessoal também prestar atenção e dar um carinho, uma atenção especial à saúde renal. Quais são as principais doenças renais, as que mais acometem as pessoas hoje? Disparado é a nefropatia diabética, que é do diabetes, e a nefroesclerose hipertensiva, que é relacionada à hipertensão arterial. São ainda, de longe, as maiores causas de necessidade de hemodiálise, ainda, infelizmente. Falando de sinais e sintomas, como é que a pessoa pode perceber? Quais são os sinais que um rim dá de que ele não está funcionando bem, que ele Pois é, a precisa de doença cuidado? renal crônica ela é meio traiçoeira, sabe? Porque ela não dá muitos sinais e sintomas na sua fase inicial. Geralmente o paciente começa a perder função renal e viver a vida e vai se adaptando e começa a ter alguns sinais e sintomas já quando já tem 80% de perda, quando está apenas 20%, 15% de função renal. Aí começa realmente descontrole de pressão arterial, começa muito edema, pode ter falta de ar, muita anemia. Então, assim, são sinais que você tem que estar atento, porque muitas vezes não são sinais tão claros. Você vai se adaptando àquela anemia, vai se adaptando àquele inchaço, vai achando que é de uma coisa e de outra e não vai prestando atenção. Por isso que é tão importante esses momentos para a gente alertar a população quais são os sinais mesmo. E os hábitos que prejudicam o rim e os que previnem a complicações no rim, quais são? Isso. A gente fica até um pouco repetitivo, né, com essa necessidade de hábito saudável e tudo, porque os hábitos que previnem diabetes, que previnem hipertensão, são os mesmos que previnem a doença renal. É manter uma alimentação balanceada, é cuidado com os anti-inflamatórios, não ficar tomando remédio sem prescrição, tem que beber água bem, tem que manter pressão controlada, glicose controlada, tem que fazer atividade física, evitar o uso de tabaco, de cigarro, vapor. Então, assim, tudo que prejudica a saúde de uma forma geral é o que também prejudica a saúde renal, sabe? E no fim das contas, a gente cai no mesmo bolo da turma das doenças de diabetes, pressão, cardiopatias, também é a mesma coisa que prejudica o rim. Então, o principal alerta nesse Dia Mundial do Rim, qual seria hoje? Fique atento às suas comorbidades, atento à saúde renal.
se alimente bem, cuidado com obesidade, cuidado com tabagismo, não use medicação sem prescrição médica. Se tiver qualquer dúvida, vá no nefrologista. Se tiver qualquer sintoma, preste atenção à sua ingestão de água. Tem que estar com o xixi sem sintoma, urinando bem. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer queixa, procure o nefrologista de forma antecipada. Não espere a doença renal ficar uma doença renal avançada para procurar uma avaliação especializada. E a programação para celebrar esse dia, qual será, doutora Camila? A gente está super animado, vamos fazer. Conseguimos uma parceria super bacana com o Shopping Midway Mall. Vamos fazer uma ação lá no dia 9, das 10 da manhã às 8 da noite. Está todo mundo convidado. A gente vai estar lá no segundo piso, fazendo questionário, né, vendo comorbidades, fatores de risco. A gente vai estar fazendo pressão arterial, medindo glicose, vendo o IMC, e aí naqueles pacientes que a gente vê que tem realmente um risco de estar desenvolvendo doença renal, a gente vai encaminhar para a coleta de exame de creatinina. Conseguimos doação de exame de creatinina com alguns laboratórios aqui da cidade. Então vai ser uma ação super bacana. A gente vai estar lá de 10 da manhã às 8 da noite. Toda a equipe médica da nefrologia, com enfermeiros nefrologistas, ligas acadêmicas, vai ser super bacana. Ótimo, muito obrigada, doutora Kaline. Eu Sucesso no evento. E que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, ele tenha servido de alerta para as pessoas procurarem um nefrologista. E como você bem falou, né? Não esperar a doença renal se tornar avançada para procurar ajuda. Exato. Na verdade, o grande intuito da gente vir aqui, dar carga na população, é tentar alertar. Se a gente conseguir alertar pelo menos uma pessoa a fazer um diagnóstico precoce, conseguir salvar aquela função renal, a gente já cumpriu a nossa missão aqui.